Olá, seja muito bem-vindo ao assunto do dia desta segunda-feira, dia 14 de agosto. É sempre muito bom poder contar com o seu carinho e a audiência de sempre. Estamos juntos iniciando mais uma semana. Que essa semana seja produtiva e abençoada para você e toda a sua família. Você sabia que hoje é o dia do cardiologista? Isso mesmo, vamos falar aqui no nosso programa sobre doenças do coração. E ainda vamos conferir juntos nesta edição do programa as vagas de emprego disponíveis para hoje. Tem também as notícias da internet sobre o tema, a enquete do dia, onde você vai poder ligar para a gente, interagir e muito mais. O nosso programa hoje ele está imperdível. E quando se alerta para a importância dos cuidados com o coração, há um motivo muito sério por trás de tudo isto. Dados da Organização Mundial da Saúde, a OMS, mostram que as doenças cardiovasculares, elas são as principais causas de morte no mundo inteiro. Somente aqui no nosso país, elas são responsáveis por mais de 300 mil mortes a cada ano, o que serve de alerta para quem ainda não tem o hábito de fazer, por exemplo, exames periódicos. Mas além desses exames, quais outros cuidados devemos ter para que o nosso coração ele esteja sempre saudável? Vamos saber com as nossas convidadas de hoje. Vamos conversar aqui no nosso estúdio com a doutora Michele Pasqualini, ela que é cardiologista. Também vai nos ajudar a entender mais sobre o tema a Sandra Viana, ela que é nutricionista. Daqui a pouquinho vamos ouvir dicas e também orientações com as nossas convidadas, mas a partir deste momento vamos acompanhar uma reportagem sobre o tema com Joyce Fernanda. Confira! As doenças cardiovasculares são aquelas que afetam o coração ou os vasos sanguíneos. De acordo com dados da Organização Mundial da Saúde, a OMS, cerca de 17 milhões e meio de pessoas morrem todos os anos no planeta por causa de problemas cardiovasculares. Esta dona de casa sofre com alguns deles. Tem excesso de gordura nas veias e artérias, má circulação, já teve princípio de infarto e 3 derrames. E nem preciso dizer que os incômodos eram constantes. O sintoma que eu tinha era muita dormenteza nas mãos, ficava formigando, muita dor na perna e inchaço, tinha muito inchaço. Já falei, sempre formigava e ficava tudo dormente e doendo. E as pernas inchavam, tinha vez que quando eu saía, eu caía no caminho, porque eu não tinha força na perna, fraqueza, corpo em geral. A descoberta do diagnóstico veio após a dona de casa ser socorrida para uma emergência. Passei mal, aí fui socorrida. Aí quando fiquei internada no Getúlio Vargas, aí foi quando o médico... eles iam cortar minha perna, porque havia entupiu, né? Teve problema, mas Deus não permitiu. Aí eu fiz o cateterismo, aí obstruiu, né? As veias. As complicações na saúde quase deixaram marcas irreparáveis em Dona Deise. Passei mal, aí fui socorrida. Aí quando fiquei internada no Getúlio Vargas, aí foi quando o médico, eles iam cortar minha perna, porque havia entupiu, né? Teve problema, mas Deus não permitiu. Aí eu fiz o cateterismo, aí obstruiu, né? As veias. Para controlar os sintomas, Deise precisa tomar alguns medicamentos e também teve que ir, aos poucos, modificando a alimentação. Sobre açúcar, coisa doce, estou evitando. Estou comendo agora mais coisa de frutas. O que mais? Tem mais alguma coisa? E as coisas de dieta, né? Que eu estou usando as coisas de dieta. Como que, por exemplo? Pode falar. Geleia, torrada, o pão integral, 3. Toma mais, horário que toma? Mais o de pressão também, que é parte do coração, tomo 2. Ao total são 5. Tomo pela manhã, tomo de meio-dia e à noite. Depois de abrir mão da dieta rica em açúcares e gorduras, Deise conta pra gente
o quanto ganhou fazendo as escolhas corretas. Sinto melhor. O que, por exemplo? O que a senhora já não sente mais? As dores na perna, o fugamento ainda tem, né? Ainda está, mas está menos, diminuiu. E agora é dor na perna, passou que era muita dor. Tinha vez que eu não aguentava nem andar. Aí passou, pôs desses medicamentos, controlando os medicamentos. E mudando, né, a alimentação, aí melhorou. Pois bem, tem que mudar a alimentação mesmo para melhorar muita coisa na vida. Daqui a pouquinho vamos ouvir mais dicas e orientações sobre o tema, mas agora vamos abrir o espaço do nosso programa para você que está em casa. Venha participar aqui do programa Assunto do Dia. Você já pode interagir com a gente a partir deste momento. Vamos conferir a partir de agora a enquete de hoje. A pergunta que vamos fazer para você é a seguinte. Vamos ver aqui na nossa tela a pergunta da enquete de hoje. Olha só, você que está em casa sofre com algum problema relacionado ao coração? Sim ou não? Liga para a gente e responde a nossa enquete. O nosso número 3424-1977, linha interativa, aberta e disponível para você interagir, responder aqui a nossa pergunta de hoje, a nossa enquete. Sofre com algum problema relacionado ao coração? Liga pra gente, também interage através da internet. Acesse a nossa fanpage no facebook.com/assunto do dia. É o nosso espaço na internet, também está aberto, disponível. Acessa, deixa seu depoimento, deixa sua pergunta. Daqui a pouquinho a gente vai ler ao vivo aqui no nosso programa. Você também pode interagir através do nosso WhatsApp. O número é muito simples, 994 18 1206, 994 18 1206. Aproveita a oportunidade, manda aí quantas dúvidas você tiver sobre o tema, que daqui a pouquinho as nossas convidadas elas terão o maior prazer em responder essa sua dúvida. E olha só, alguns sinais que muitas vezes parecem simples e corriqueiros, eles podem indicar sim que algo não vai bem com a saúde do nosso coração. Mal-estar, cansaço e falta de ar são alguns desses sintomas de que o órgão necessita de uma atenção redobrada. Os problemas eles podem ser tanto no coração como também relacionado a doenças respiratórias e também ao estresse. Por isso, é indicado sempre procurar um especialista que definirá o diagnóstico e também indicará o tratamento ideal para cada caso. Olha só, vamos aprender mais sobre o tema. Vou dar aqui boas-vindas às convidadas, dizer que é um prazer recebê-las aqui no nosso programa. Doutora Michele Pasqualini, seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa. Primeiro de tudo, parabéns. Sinta-se homenageado em nome de todos os cardiologistas. Obrigada, viu, pelo convite, fico emocionada. E hoje é um dia importante para falar do tema, que é a doença cardiovascular. Lembrar que é um problema não só no Brasil, mas no mundo. Hoje, a doença isquêmica do coração, do miocárdio, é a principal causa de morte no Brasil. E 2020 vai ser no mundo. Então, quanto antes é preciso se preocupar, alertar quem está em casa nos acompanhando, né? Fica ligadinho aqui no nosso programa, daqui a pouquinho, muitas orientações sobre o tema. Também queria dar boas-vindas aqui a Sandra Viana, nutricionista. Seja muito bem-vinda aqui ao nosso espaço. Obrigada pelo convite. São números que eles chamam a atenção, né, doutora? São mortes a cada ano aqui no Brasil, em torno de cerca de 300 mil mortes por ano por conta de problemas no coração. Para a gente começar a mostrar para quem está em casa a função do nosso coração, por que ele é tão importante, por que merece o cuidado que às vezes a gente negligencia. Vamos falar para quem está em casa qual a função do nosso coração e como a gente mantém ele saudável. Pois é, o coração é um órgão que tem ação de bomba, vai bombear o sangue para manter o fluxo vital em todos os órgãos. Então é necessário manter uma saúde equilibrada para que esse órgão mantenha essa função. Então essa mudança no estilo de vida tem que ser feita desde o princípio, ou seja, o hábito, alimentação, boa alimentação, fazer exercício físico diário, tá certo? Evitar alguns alimentos como gordura, que tem açúcar, tá certo? Ter controle de algumas doenças já prévias, como pressão alta, diabetes, parar de fumar se fuma, não começar a fumar, ter o melhor controle sobre o consumo de álcool também. E outro problema atual, que é o uso de drogas, que está sendo um grande problema hoje na sociedade, que não é só em pessoas, não tem classe social. Então, assim, afeta
todos das classes sociais o uso de droga ilícita e elas também atuam no coração com efeito não apropriado. Quando a gente fala, né, de uma boa alimentação, como é que a gente poderia explicar para quem está em casa o que seria essa boa alimentação? Precisa de muito para se ter uma boa alimentação? Não. Muita gente pensa que uma boa alimentação é uma alimentação que inclui alimentos caros, e não é isso. Uma boa alimentação é uma alimentação onde a gente busque incluir os alimentos mais naturais possíveis, né? Que hoje nós temos uma variedade imensa, principalmente aqui no Brasil, de frutas, de verduras. E quanto mais variada possível, ela é mais completa, né? Incluindo sempre as frutas e as verduras, porque elas são ricas em fibras, em nutrientes essenciais para o nosso organismo e ajudam a proteger o nosso coração. Que bom, né, que ajudam, né? Mas também tem algum grupo de alimentos ali que podem prejudicar o nosso coração? Sim. As gorduras, elas são essenciais para o organismo, mas o excesso de gorduras, principalmente as gorduras saturadas, que são muito consumidas hoje em dia, né? Todo mundo adora um churrasco, quem não gosta? Mas não pode ser uma alimentação corriqueira, tem que ser eventual e dar preferência àqueles cortes de carnes magros, né? E a forma de preparo também. Infelizmente, se vê muito hoje em dia as pessoas, principalmente crianças e jovens, priorizarem os alimentos fritos, os alimentos processados, que são os mais prejudiciais à saúde. Por falar em problemas cardiovasculares, né, que é o tema do nosso programa, quais os mais comuns na atualidade? É muito comum o contato, você tem várias doenças, é um leque muito grande de doenças cardiovasculares, mas no nosso dia a dia, o infarto, muito comum, tá certo, que chega à emergência nossa, a pressão elevada, hipertensão arterial, tá certo, alguns sintomas, uma arritmia cardíaca também, então assim, que é muito frequente, que são abordados no nosso dia a dia na emergência, nos hospitais. Consultório também. Falando em hipertensão arterial, né? Alimentação para essas pessoas que sofrem com esse tipo de problema tem que ser diferenciada? Tem que evitar o quê, por exemplo? Eu não digo diferenciada, eles têm que priorizar uma alimentação saudável, com alimentos naturais, evitando os alimentos industrializados que são ricos em sódio, né? E até o refrigerante ele contém sódio, então devem ser evitados os alimentos processados e a recomendação é o consumo de no máximo 5 gramas de sal por dia, que seria uma colher rasa de chá de sal. No entanto, o brasileiro consome hoje mais do dobro, 12 gramas de sal. Existe uma campanha, né, junto aos órgãos de saúde para diminuir o consumo do sal. Inclusive na indústria, a indústria já está trabalhando para diminuir o consumo dos alimentos que chegam à nossa mesa. Em relação ao estilo de vida, a gente falou um pouquinho do estresse, né? Que alguns daqueles sinais e sintomas, eles podem indicar um problema respiratório, um problema no coração e também um problema relacionado ao estresse. Esse estresse, quando excessivo, ele pode fazer mal ao nosso coração também? Pode. Então, assim, o estresse é um grande problema hoje na sociedade, porque quem vive sem estresse? Então, assim, tem um estresse em casa, um estresse familiar, do trabalho, a exigência nossa de ser um bom profissional, de ser um bom marido, esposa, filho, de sempre ser o melhor. E cria uma exigência nossa em relação a isso. Qual é o problema do estresse? Cria ansiedade. Então, você começa a comer. Então, come muito, coisa que não deve ser comida. Tá certo? Porque é fácil, a fast food né, tá próximo. Não dorme bem, não descansa. Tá certo? Fica sedentário, não tem tempo de praticar uma atividade física, um exercício, não tem tempo. Estimula o uso ou consumo de drogas, o uso ao tabagismo, consumo de álcool. Então, vai estimular os fatores de risco que junto vão provocar alterações cardiovasculares. Na nossa sociedade, esses fatores eles estão acontecendo cada vez mais cedo, né? As pessoas estão se preocupando menos com a prática de atividade física ou está mudando um pouquinho o comportamento, mas vocês também observam que algumas doenças que acometiam, né, pessoas de mais idade, hoje em dia está acometendo pessoas mais jovens?
o descuido com a alimentação já começa ali na certeza, infância? Eu tenho recebido muitas crianças hoje com as taxas alteradas, colesterol, triglicerídeo, então que estão relacionadas com a alimentação. Né? Começa desde o nascimento. Nós estamos no agosto dourado, que é o mês de enfatizar a amamentação né, da criança, porque isso vai ajudar a prevenir já a obesidade infantil. E a amamentação hoje é muito pequena. Um mês, 2 meses já estão desmamando as crianças e introduzindo alimentos até industrializados, o que vai prejudicar né, no futuro. E quem é que tem culpa disso tudo? Será que a gente poderia apontar algum culpado ou não? É bom a gente refletir sobre o papel desses pais na construção desse hábito alimentar, porque se desde cedo os pais eles se preocupam, né, e introduzem alimentos saudáveis, essa criança ele vai criar esse hábito e não vai ter problema mais à frente. Tem que ter esse acompanhamento. Tem que ter, tem que começar de casa, né? Eu acho que a educação começa com os pais. É no berço. Então, assim, você tem que educar seu filho, apesar que hoje os pais trabalham, não tem tempo de deixar sempre em casa, tempo de fazer uma boa alimentação, de ter algo natural em casa, né? Mas tem que criar consciência, porque seu filho depende de você. E você tem que ensinar o seu filho não só alimentação saudável, mas hábitos saudáveis, horário para dormir, para descansar. Você, como tal, sabe separar um tempo para ficar com seu filho, colocar prioridade nas suas vidas. É meu filho, sair com ele para passear, andar de bicicleta, fazer caminhar, ter um lazer para descansar, ou seja, sentar à mesa, conversar com seu filho, ter maior contato com ele, conversar. Então, isso está perdendo com o tempo e fica o filho solto. E para compensar é dado mais fácil. O que é mais fácil? Uma fast food, um PlayStation, um videogame, não levar um parque para brincar, jogar uma bola. Então, isso é mais fácil. Tá certo? Afinal de contas, né, quando a gente fala dessa questão da alimentação, voltando para a alimentação, esse filho ele não faz o supermercado. Não. Quem faz é o pai, é a mãe. Então, esses pais eles precisam de uma maior consciência. Ou é interessante também que ele leve também esse filho para fazer esse supermercado? Também é interessante para apresentar as frutas que talvez a criança não conheça, né? E também falta informação desses pais, principalmente nas classes sociais mais carentes. A gente vê um consumo desenfreado de refrigerantes, biscoitos, bolachas, que são produtos processados e muito pobres em nutrientes. Né? Então, falta informação e também que haja uma campanha do governo para tornar as escolas uma fonte de informação, porque a criança ela aprende muito quando ela tem aquele lanche saudável na escola. Né? Então, ela chega até a levar para casa aquele hábito. Porque às vezes pode ficar até um conflito, né? Essa criança... Ela leva de casa algo saudável, quando chega na escola tem disponível na cantina algo não saudável, para ela entender, né, naquela fase da vida é um pouco complicado. Né? Tem que ter uma sintonia aí entre escola e família, para que a parceria dê certo e mais à frente a gente não tenha adultos doentes. Precocemente. E uma coisa interessante também é o tamanho das porções. Ela fala em fast food. Antes, fast food era um sanduíche pequeno, né, uma porção pequena de batata fritas e um refrigerante pequeno. Hoje as porções estão imensas. Né? Fora os rodízios da vida, tem refrigerantes de 700 ml, 1 litro. Então, assim, são porções absurdas. A pipoca do cinema, a criança não consegue nem carregar, porque é um balde. Né? Então, tudo isso possibilita que as crianças tenham uma alimentação completamente desregrada. E né? você vê hoje assim, na televisão comerciais estimulando o consumo. Né? Você vê assim, indústrias, né, estimulando. Estimula, então assim, gostoso. Então assim, a criança quer também consumir, é gostoso. Então, aí tem essa questão do estímulo, né? Tem. Tanto da mídia, que às vezes estimula, os pais que negligenciam ou tentam compensar alguma ausência com a alimentação também, né? Existe isso na prática. Aí soma isso ao sedentarismo, é igual a problemas mais à frente. Mas quando essa criança, né, ela se sente estimulada, quer sair do sedentarismo,
quando criança, é preciso também procurar um cardiologista para se fazer uma triagem, para ver mais ou menos como é que está a situação do coração, para praticar alguma atividade física, ou ainda na infância é muito cedo de fazer esse check-up, como a gente bem conhece, né? Sempre é bom ver um médico para fazer uma avaliação, tá certo? Que seria a avaliação inicial da anamnese, exame físico, ver se esse paciente tem algum problema estrutural do coração ou de outra índole. Então, assim, é necessário sempre passar com algum médico, um especialista para ser visto. E avaliar o que pode ser feito, a aptidão do paciente, entendeu? Que esforço físico poderia fazer, é necessário. Agora a gente vai a um rápido intervalo, daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! Hoje no nosso programa estamos falando sobre problemas cardíacos. E a partir deste momento vamos saber as notícias da internet sobre o tema em debate, e quem vai trazer essas informações a partir de agora é a Tânia Silva. Olá, Tânia! Oi, Valdson, ótima segunda para você e para vocês que estão nos acompanhando. Hoje o destaque é do G1. Doenças cardiovasculares são o maior inimigo das mulheres, dizem médicos. De acordo com o site, de cada 10 mulheres, 6 morrem de infarto, principalmente depois da menopausa. De acordo com o cardiologista Otávio Gebara, as doenças relacionadas ao coração matam 6 vezes mais que o câncer de mama. Entre os principais fatores de riscos para as mulheres estão a hipertensão, colesterol, diabetes, obesidade abdominal, sedentarismo e o tabagismo. Por isso que a mudança no estilo de vida é tão importante para prevenir os problemas no coração. E para saber como cuidar melhor do nosso coração, a gente vai agora ao estúdio conversar com o Valdson Balbino, os especialistas de hoje. Valdson, voltamos com você. Ok, Tânia Silva, muito obrigado por essas informações. Por falar em internet, a gente vai conferir a partir deste momento alguns mitos e verdades que a gente encontra de forma comum, né? Muito facilmente a gente encontra na internet muitas verdades sobre problemas no coração, mas também muitos mitos. Problemas no coração é o tema desta edição do programa, e a gente vai mostrar a partir de agora as dúvidas que temos, algumas afirmações, e as convidadas vão nos ajudar a entender: é mito ou é verdade? Olha só o que diz essa primeira tela. A doença, né, cardiovascular, ela mata mais homens que mulheres? Mito ou verdade? Existe uma incidência maior dos homens nas depende mulheres? da etapa. Quando a mulher está na vida fértil, os hormônios protegem ela. Então, nesse momento, o homem, a taxa é maior nos homens de mortalidade. Quando ela chega à menopausa, perde a proteção desses hormônios e passam os homens na mortalidade. Então, varia o período de idade. Se é maior de 50 anos, a menopausa, a mulher passa a ter mais morte cardiovascular que os homens. Ok, vamos aqui a uma próxima afirmação. Temos outra tela. Será que é mito ou verdade que as doenças cardiovasculares, elas apresentam-se de diversas formas e também de intensidades? Mito ou verdade? É verdade, pode variar. Tem formas típicas. É muito comum na mulher ela ter essa forma típica dos sintomas. Por isso que, às vezes, o diagnóstico não é tão preciso, porque a mulher é diferente dos sintomas. Às vezes, não é subestimado os sintomas, pensa que está num problema emocional, distúrbio emocional, e não dá a devida importância e passa sem dar o diagnóstico adequado, e às vezes termina com um desfecho que não é tão bom, um desfecho não agradável, que seria um óbito. A intensidade, né, desses sintomas também varia de acordo... Varia, porque depende da parte subjetiva do paciente. Tem uns que assimilem com a dor mais intensa, uma dor mais moderada. Você sempre pega uma escala de 0 a 10 de pergunta. Para você, essa dor de 0 a 10 é quanto? Aí ele vai ajudar você a determinar a intensidade da dor. Alguns também cuidam mais da saúde, Pois outros é. descuidam, outros se preocupam ali na mudança da alimentação, que é sempre importante a gente falar da alimentação. Quando a gente fala em qualidade de vida, a gente já pensa também em alimentação.
É um conjunto, né? Alimentação, atividade física, Tudo. a busca também por uma orientação médica, o lazer também faz parte desse contexto. É difícil isolar só a alimentação, né, Sandra? Exatamente. É um estilo de vida que precisa ser enfatizado, não só a alimentação, mas a atividade física, né? O lazer, porque o lazer desestressa e faz com que uma série de benefícios venham daí, né? Dessa desestresse da vida. E também a atividade física, principalmente nas crianças, que hoje elas não fazem mais atividade física. Elas ficam trancadas em casa, até por um problema de segurança. Ninguém pode mais, né, ficar na rua brincando como antigamente. Mas aí os pais têm que estar atentos a isso, né? Que elas precisam ter uma atividade física para evitar desde cedo tanto a obesidade como uma série de outras doenças advindas da obesidade. Quando a gente faz uma atividade física, né, não precisa ser de grande impacto, mas já de pequeno impacto, médio impacto, o que acontece com o nosso corpo? O coração acelera um pouco mais? Acelera. Isso é fundamental? Isso faz bem para o nosso corpo? Faz parte, entendeu? É bom fazer atividade física. Eu acho que, além de ter benefícios para o coração, tá certo? Ajuda a controlar vários controle metabólico nosso, taxas, tá certo? Melhora a parte da função endotelial da gente, mas libera hormônios que dão prazer e tira o estresse também. Agora, a atividade física, ela é boa, sendo moderado, intensidade. Quando passa a ser de um esforço extenuante ou vigoroso, já pode ter um efeito contrário a isso, tá certo? Porque é necessário fazer um check-up antes, para ver se tem condição ou não de fazer aquela atividade física. E não só é um atleta que tem que fazer um check-up, que virou moda agora correr maratona, ser um triatlo, e não é assim. Tá? Porque, às vezes, o paciente está um esforço habitual em casa, não tem nenhum sintoma, mas quando submetido a um estresse extenuante, vai sentir algum sintoma e, às vezes, até chegam até a uma morte súbita durante o esforço, que é exagerado aquele esforço para você, e não sabia que tinha aquela doença. Ok, ótima explicação. Vamos agora até um outro ponto, outro tópico. Vamos saber, mito ou verdade, que as doenças cardíacas, elas são problemas apenas dos idosos? Mito ou verdade? É mito, né? Assim, com a tendência a população envelhecer mais, vão ter mais idosos e vão ter também mais doentes. Mas qual é o problema? Muitos jovens, pela má alimentação, pela obesidade, que é um grande problema no nosso dia a dia, que é mais precoce que antes, a falta de exercício físico, sedentarismo, está levando os jovens a padecer, a ter doença cardiovascular. E dá, assim, doença como infarto, arritmias, presentes, que não é para ter nessa idade, mas estão tendo pelo estilo de vida inadequado. Ok, vamos até um próximo ponto. Outro tópico, olha só, mito ou verdade que as doenças cardiovasculares, elas podem ser evitadas? Podem sim, a gente já explicou muito sobre isso aqui no nosso programa. A gente faz uma revisão agora, né? Podem ser evitadas? Podem. Podem ser. Tem fatores de risco que são evitáveis, como o tabagismo. Você pode não fumar ou pode parar de fumar. A idade, você não pode mudar esse fator de risco, não tem como mudar. Mas tem outros que podem, por exemplo, o tabagismo, a alimentação, sedentarismo, perder peso. Se está sobrepeso ou obeso, tentar perder. Isso é um fato, ou seja, tem que ter uma boa consciência. Eu acho que vem um bom senso para tudo. Você tem que primeiro aceitar a doença, porque geralmente quando eles sabem que tem uma doença, o paciente vem a negação, não aceita. Porque até então eram saudáveis e um dia descobre que tem uma doença e que precisa ter limitações. Tomar medicamento, então assim, muda. Essa mudança para ele causa um medo. E muitos não querem tomar medicação. A negação, não tenho nada, isso foi um momento esporádico, vai passar e vai deixando a situação caminhando. Então, a doença vai criando uma história natural e quando mais na frente, com complicações já graves,
que eles começam a dar valor àquela doença e começam a tomar medicamento. Desses fatores evitáveis, né, que a gente ouviu agora, a gente ouviu mais uma vez falar da alimentação, Sandra. E como é que essa pessoa que está em casa ela deve iniciar esse processo de mudança? Ela precisa necessariamente de uma ajuda de um nutricionista para mudar esse hábito, né, que ela veio formando depois de tantos anos? Porque vai ter que ser uma mudança gradativa. Ou é algo brusco assim? Chegou, recebeu o diagnóstico, tenho que mudar agora e mudar tudo. Não, é uma mudança progressiva e que ela precisa de um acompanhamento no inicial até ela conseguir caminhar com os próprios pés, né, mas sempre com acompanhamento médico e do nutricionista. Né, porque não é simplesmente olhar a dieta da moda e seguir. Né? Hoje tem muito isso, tem dietas extremamente restritivas, né, onde se abole os carboidratos ou então se retira um grupo de alimentos e essas dietas, elas no final, elas não trazem benefício, ao contrário, elas podem até prejudicar a saúde pode da gerar pessoa. uma ausência ali, né, de algum uma carência. Isso, carência seria a palavra mais exata. E induzir problemas cardiológicos também, cardiovasculares. Ok, vamos até um outro ponto agora, vamos conferir outra informação, saber se é mito ou verdade, que somente os obesos que têm problemas no coração? Não, como já foi dito já, né? Assim, o tabagismo, o diabetes, hipertensão arterial descontrolada. Então, assim, tem vários fatores de riscos que também podem levar a ter doença do coração, e não só os obesos. Dessa negação de aceitar a doença, né, como a doutora Michele falou agora há pouco, também há a negação da mudança desse processo alimentar? A pessoa, não, eu posso só hoje, eu não estou com problema não, eu vou... Isso A também resistência, pode a piorar, mudança né? existe, né? E isso tem que ser trabalhado gradualmente, porque muitas pessoas acham que apenas substituindo um alimento por outro light vai conseguir atingir o objetivo. Assim, e não é assim, é uma mudança mais ampla. Esse light diet tem um perigo de estar atrás disso tudo, não tem, Sandra? Tem, com certeza, né? Eu estou consumindo um chocolate diet, achando que está fazendo, né, uma coisa muito boa, eu posso no comer, entanto, né? Para ele ser diet, ele tem um teor maior de gordura, entendeu? Então, ele foi criado para o diabético que não pode consumir o chocolate comum. Mas, mesmo assim, o diabético, se for consumir esse chocolate, tem que consumir em quantidades reduzidas, né? Controladas. O segredo é a moderação, A né? moderação. É o bom senso, né? E eu acho assim que além disso, nós aqui no Nordeste, o uso da carne salgada, né? Essa carne charque, carne de sol, você vai abordar isso ao paciente, que é hipertenso, que tem que cortar, eles não aceitam. Eles falam, doutor, não posso deixar comer minha carne charque. Como É difícil. Queijo coalho, né? Que normalmente é salgado. Mas eles sempre alegam, não, mas tem pouco sal, mas sal. É difícil, além tenta, da conta, né? E eles que têm resistência, existe resistência da carne de sol, da carne de charque, né, que eles não aceitam parar de comer. Na prática clínica ali, Sandra, quando as pessoas procuram essa ajuda, existe também aquele pensamento da compensação? Hoje não comi muita coisa salgada, amanhã eu posso compensar e comer mais um pouco as coisas salgadas, porque como eu não comi ontem, hoje vai estar mais tranquilo. Existe muito isso? Como é que desconstrói isso tudo? Tem que ser um trabalho lento, né? Porque a gente tem que mostrar que não é apenas porque hoje eu deixei de consumir isso que meu quadro, né, vai mudar e eu vou me tornar uma pessoa saudável. Eu preciso ter uma constância nos meus hábitos alimentares, né? Então, não adianta eu passar a semana toda, de segunda a sexta, comendo só salada e no final de semana ir para um churrasco, né? Tem que ser uma coisa gradual, tem que ser uma coisa habitual, né? Não é só mudanças nem drásticas, nem compensatórias.
Seria educação mesmo, né? Educação, você tem que educar. Nossa função, além de ajudar o paciente, em ter um controle da doença, é educá-los. Ou seja, tem que ensinar, né? E tem que educá-los. Educação. Ok. Vamos até um outro ponto, vamos conferir agora a próxima informação. Mito ou verdade? Agora falando sobre a arritmia cardíaca, né? Ela pode ser desencadeada devido ali à obesidade, diabetes e também o colesterol? Pode, Pode, né, doutora? pode, porque assim, vai ter vários controles, tá certo? Hormonal, secundário a isso, sistema nervoso autônomo, liberação de adrenalina, tá certo? Que irritam o coração e pode realmente levar a ter arritmias, tá certo? Além disso, outros fatores que não só a obesidade puxa a pressão, eleva a pressão arterial, que tudo é uma cadeia de sintomas e de fatores de risco que vão um puxando o outro. E junto vão levando a capacidade daquele paciente ter alguma arritmia cardíaca. Aqui fala, né, do colesterol e a gente já tem aqui uma participação, a pessoa não se identificou, mas quer saber o seguinte. Aqui na nossa fanpage tem várias participações. Você que está em casa, 3424-1977, a nossa linha interativa. Liga pra gente, manda aí sua dúvida. Também pode mandar essa pergunta através do 994-18-1206. Você pode mandar aí que daqui a pouco a gente vai ler ao vivo e responder. Falando sobre aqui o colesterol, temos uma pergunta. A pessoa quer saber se existem alimentos que podem reduzir o nível ali do colesterol, como por exemplo a aveia. Isso é verdade mesmo, Sandra? A aveia é um alimento riquíssimo, né, conhecido desde o tempo da Idade Média, Idade Antiga, e é um alimento saudável, porque ele é rico em fibras. A fibra dela ajuda a reduzir o colesterol ruim, que é o LDL, e ajuda também no controle glicêmico, então ele é bom também para o diabético. Além disso, a aveia também tem um papel na resposta imunológica, então melhora a nossa resposta imunológica, então fortalecendo a nossa saúde, né? Ok, vamos agora até outra tela, temos aqui outra afirmação. Será que é mito ou é uma verdade? Que os atletas ou praticantes de atividades físicas regularmente eles estão livres de doenças cardíacas? Não. É comum, às vezes, sair na mídia algum caso de um atleta, né, que teve a morte súbita fazendo um esforço físico. Então, assim, não estão livres, porque tem umas doenças cardíacas que são genéticas, mutações genéticas, que o paciente pode ter uma morte súbita, tá certo? E, além disso, né, tem que fazer um check-up. Então, não só um atleta, como já havia dito, mas pessoas que são amadores, que decidem fazer algum exercício físico necessário, ser acompanhado, fazer um check-up prévio, para ver se não tem nenhuma doença estrutural cardíaca prévia, para ser feito o exercício com maior segurança e ver a aptidão dele para o esforço físico. Essa morte súbita, como é que a gente poderia classificar? O coração para de funcionar? Pois é, morre, como meu nome fala, morte súbita é uma morte inesperada, repentina, sem explicação, que acontece, os sintomas surgem dentro da primeira hora, e nesse período da primeira hora que surgiu os sintomas, acontece a morte. Então, assim, a causa mais frequente de morte súbita é a doença isquêmica miocárdica, é o infarto. Então, assim, é muito comum o paciente, às vezes, abre um quadro, que até então não sabia que tinha uma doença, com o evento de morte súbita. Um quadro de dor torácica, que não tinha nunca, aquela dor intensa, tem arritmia e chega até a morte súbita. Então, é importante, às vezes, quem faz esforço físico, atividade física, na academia, num parque, ter condições apropriadas para uma assistência médica. Se acontecer algum imprevisto, acontecer uma morte súbita, como vai ser feita a assistência àquele paciente? Tem um suporte local, aquele parque, tem um suporte à academia, vai ser feito, que às vezes ninguém pensa, mas pode um dia acontecer, tá certo? Tem que sempre observar isso. Ok, vou pedir licença mais uma vez às convidadas, vamos a um rápido intervalo. Tem dúvidas? Manda pra gente que daqui a pouquinho vamos ler e responder ao vivo aqui no nosso programa. facebook.com/assunto do dia é o nosso espaço lá no Facebook e nossa fanpage 99418-1206.
é o nosso WhatsApp. Manda aí quantas dúvidas você tiver. Daqui a pouquinho elas vão ser respondidas aqui ao vivo no nosso programa. Agora a gente vai a um rápido intervalo e até já! Estamos de volta com mais assunto do dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. Hoje aqui no nosso programa estamos falando sobre problemas no coração. Isso mesmo. E doenças que antigamente apareciam em pessoas mais velhas estão surgindo cada vez mais cedo. Isso é um reflexo do sedentarismo e também da obesidade. Por falta de segurança, muitos pais eles optam por brincadeiras dentro de casa, em computadores e também jogos eletrônicos. A vida corrida, ela também afeta bastante na alimentação. Com a falta de tempo, as crianças elas acabam comendo muitos produtos industrializados com pouca fibra, muito açúcar, sal e também gordura. E os especialistas eles fazem alerta. A atividade física também é muito importante na vida de crianças e de jovens e vale qualquer atividade física, desde que faça o coração bater um pouco mais rápido. E a gente vai dar continuidade aqui ao nosso programa. Fizemos agora um resumo, de praticamente o que a gente conversou no primeiro e no segundo bloco e a gente reforça essa importância. Os pais precisam de atenção. Se você não quer o seu filho mais à frente sofrendo as consequências por conta de uma má alimentação ou por conta da negligência, de não procurar fazer uma atividade física, negligenciar cuidados, procurar um especialista, um cardiologista, porque doenças do coração, elas podem ser descobertas ali ainda na infância, doutora. Tem que lembrar uma coisa, sempre ter a prevenção. O ideal é prevenir. Você bem falou. Mudança de estilo de vida, Então, assim, eu posso prevenir que o paciente seja obeso. Eu posso evitar que ele não fume. Então, a educação do perigo e do risco que ele pode passar tem que ser dito ao paciente ou ao filho. Ou seja, em casa mesmo, o pai, na escola, na televisão, na mídia, reeducar a população para evitar que essa criança que está em crescimento saiba que existe um risco. E com isso, a prevenção. Vou evitar que amanhã ele seja um diabético precoce, que ele seja um hipertenso, que ele seja um obeso, que tenha intolerância à glicose. Então, pode falar. É mais ou menos isso, doutora? Resume tudo que a gente falou. Temos aqui também várias participações e tem uma interessante falando sobre alguns alimentos que podem ajudar as pessoas que estão em casa nos acompanhando, ajudar a ter uma qualidade de vida melhor, consequentemente a ter um coração saudável. Alimentos antioxidantes, alimentos ricos em fibras e gorduras monoinsaturadas e poliinsaturadas, doutora? Explica pra gente, como é que a gente compreende isso? A gente vê aqui algumas pontuações e a gente repassa para quem entende, O azeite, ele é bom pro coração? Com certeza. O azeite é uma gordura monoinsaturada, que vários estudos demonstram que ele auxilia na prevenção de doenças cardíacas, porque ele estimula a produção do HDL e combate o colesterol ruim, que é o chamado LDL. Mas, embora seja uma gordura boa, ele é um alimento calórico, então não pode ser usado indiscriminadamente, nem pode ser usado como na culinária para fritar os alimentos. Então, um alimento frito num azeite de oliva, ele não tem nenhum benefício. Porque o azeite ali, ele recebe aquela temperatura... Quando ele atinge a temperatura de fumaça, ele perde a sua capacidade protetora, E passa a ter compostos que são tóxicos. Esses compostos, que fazem mal à nossa saúde, a gente descobre onde? No rótulo desse alimento. É importante que a gente observe também essa questão dos rótulos e você verifica esse comportamento das pessoas. Elas não dão tão importância a esse rótulo como deveriam dar? São duas coisas que a pessoa comprar um alimento, ela deve se ater. Ao prazo de validade do alimento
e ao rótulo. Ali estão as informações, principalmente quem é diabético, quem tem problema de hipertensão, deve se ater a ler o rótulo do alimento que vai adquirir. Por exemplo, os macarrões instantâneos, que são muito consumidos hoje em dia, têm um teor de sódio altíssimo, né? E deve ser evitado. Ok, a gente falou também, né, fibra, aí falou muito também aqui, deixa eu ver aqui outros alimentos, porque a gente vai repassando as pontuações que as pessoas vão fazendo aqui, né? Vamos ver aqui, a gente falou dessa questão da importância da alimentação, deixa eu voltar aqui a pergunta, antioxidantes. O que é que seriam antioxidantes, esses alimentos, e qual é o grupo que a gente compra? Antioxidantes significa que previnem o envelhecimento celular. Então, previnem também as doenças cardiovasculares, hipertensão, né, diabetes. E eles são encontrados principalmente nas frutas e verduras. Né? Ok, temos aqui mais participações através da nossa fanpage. Você que está em casa pode mandar essa pergunta, a gente vai repassar aqui as nossas convidadas. A pessoa quer que a gente fale um pouco mais sobre arritmias cardíacas, insuficiência cardíaca e também hipertensão arterial. Primeiro por partes, né? Vamos falar sobre arritmia cardíaca. O que seria essa arritmia? Pois é, arritmia cardíaca muito comum, passa de queixar, né? Ter com queixa, coração pode bater rápido, acelerado, descompassado. Então, essa é a principal queixa deles. Às vezes, sem tontura, alguns podem ter até desmaios, tá certo? Essa sensação pode sentir tanto no peito, né? Que sente que vai bater rápido, batedeira. Pode ser no pescoço, algumas vezes, até na garganta, sente coração acelerado. Então, não é só que esteja aumentada a frequência cardíaca, seria coração acelerado, mas também tem a parte que sente que tão lento. Doutora, está lento meu coração, está batendo devagar. Que às vezes é uma arritmia, mas não com taquicardia, mas com bradicardia. Lembrar que a frequência normal do coração, ela oscila de 60 a 100 batimentos por minuto. Então, se está acima de 100, seria uma taquicardia, ter abaixo de 60, é uma bradicardia. Alguns alimentos, eles podem provocar também essa arritmia, né? Esse coração acelerado. Eu acho que os termogênicos, né? Os energéticos também, eles podem provocar essa questão da arritmia. O café, eu ouvi muito falar, Sandra, que o café, se tomado em excesso, ele pode provocar essa arritmia, é verdade? Ele é um alimento termogênico, né? E vai depender também da sensibilidade de cada pessoa. Tem pessoas que tomam café e não sentem absolutamente nada. Já outros não podem, inclusive, tomar após o período noturno, porque isso vai possibilitar eles de dormirem. Isso é válido também para o chá verde, né, e outras substâncias. As participações em relação à atividade física, né, é importante fazer essa atividade física acompanhada com um profissional, no caso um educador físico, acredito que sim, né? Sim. É mais uma preocupação com a saúde, porque a gente não vai fazer de forma aleatória, né? Vai ter ali uma ajuda, já passou por uma orientação prévia do cardiologista, liberou para fazer atividade e procura algum profissional que entenda sobre a atividade para auxiliar até onde o nosso corpo vai, né? Para não ter um desgaste desnecessário. Ter os limites, né? Então, às vezes, que é o comum, não faz e quer um dia voltar a fazer. E o que não fez em 10 anos, quer fazer em um dia. Né? Então, é um perigo. Lesões articulares, de coluna, muscular. Então, assim, tem que ter acompanhamento. Começar devagar e vai incrementando a carga de esforço pouco a pouco com o educador do seu lado. Aí tem que ter também a preocupação, né, Sandra? O que comer antes dessa atividade e o que comer depois? O que é que seria antes orientado? Para quem vai fazer uma atividade física, deve ser uma alimentação mais leve, uma fruta, ou não? Pode ser um cuscuz antes de fazer uma atividade física? Até poderia ser. Tudo também depende da quantidade, né? Mas o indicado é uma fruta, né? Pode ser até um suco, né? E depende também da intensidade dessa atividade que a pessoa vai fazer.
né? Após a atividade física, então é importante que faça um lanche onde contém alguma fonte de proteína, né? E do carboidrato que vai repor o que foi perdido durante a atividade física. A gente vê, né, muito em academia essa questão de suplemento alimentar. Às vezes esses suplementos eles são passados para esse atleta, entre aspas, né? Essa pessoa que vai praticar essa atividade física. Esse suplemento ele pode prejudicar a saúde também do coração ou não é um exagero? Pode mudar o metabolismo? Poderia ser assim, o prejuízo poderia ser mais na questão física, não no coração em si. Eu acredito. É uma dúvida muito grande, né, Sandra? Mas assim, a alimentação natural, ela não necessita de suplementos. Né? O suplemento seria para algum atleta de alta performance que precisa desse suplemento e com acompanhamento médico. E ver o que tem, né, nesse suplemento, que às vezes tem substâncias que são tóxicas, que irritam o coração e começa a ter algum evento de arritmia. Então tem que saber o que está ali, o que tem ali dentro, qual é a substância que está tendo. Porque às vezes, né, os pais, principalmente os pais, quando o filho ali ele tem pouco apetite, a criança não come muito, quer que o médico passe uma vitamina, procura nutricionista porque essa criança precisa comer para ganhar peso. Acha que, né, muitos pais acham que a saúde do filho está ali concentrada no peso que esse filho vai ganhar. E não é necessariamente assim. Cada corpo precisa de uma quantidade X de alimento para se manter de pé, para se fazer as atividades. Não adianta tentar forçar, né, ou mudar essa questão do metabolismo da criança, porque às vezes, em alguns casos, né, essa busca desenfreada pode causar ali uma obesidade, pode ser o início de uma obesidade, quando esse pai começa a dar vitaminas e começa a mudar a alimentação de forma brusca desse filho? Existe uma cultura que a criança bem alimentada é aquela que toma vitaminas, que toma complementos alimentares, quando na realidade não é assim, né? A gente sabe que a criança pode estar magra, mas ela pode estar bem alimentada. Né? Não tem necessidade nenhuma de suplementar se a criança tiver alimentação adequada. Então, bom senso também, mais uma vez, a gente fala, né? Senso. Bom senso para tudo na vida. Vamos aqui a mais participações. Temos aqui outra dúvida sobre hipertrofia no coração. Por que isso acontece? O que seria isso? Pois é, a pressão arterial descontrolada, né, sem a medicação adequada, pode levar a modificações no coração. E essa modificação seria hipertrofia no coração, para suportar aquela pressão elevada dentro da câmara, pode atrofiar. Isso acontece, mas isso não é precocemente, isso leva um período de longo período sem tratamento. Por isso, quando é abordado um paciente com diagnóstico de hipertensão arterial, que falamos da conduta terapêutica, né, que ele já é hipertenso, não só conduta farmacológica, medicamento, mas de mudança, alimentação, do sal, de tudo, muitos têm a negação que não aceitam. Então, assim, quando vão fazer a medicação, ter um controle já tardiamente e já tem essa alteração já feita da hipertrofia, porque não cuidou da pressão arterial a tempo. Então, são, vamos dizer assim, mecanismos feitos devido ao alto valor de pressão elevada sem ter um controle. Ok, temos aqui a participação agora da Cláudia Silva. Ela quer saber qual a melhor forma ou momento para iniciar um programa alimentar. A qualquer hora. O ideal seria começar quanto mais cedo, melhor, né? E não tem idade, não tem... Vai da criança, o adolescente precisa muito dessa mudança e até pessoa mais idosa também. Eu já tenho 50, 60 anos, mas nunca é tarde para modificar a alimentação e prevenir problemas futuros. Ou tentar minimizar o já existente. Ok, temos aqui outra participação e agora é interessante que a gente falou sobre essa questão da relação do estresse que pode prejudicar o nosso coração, e o Bruno Silva ele manda a seguinte pergunta: as pessoas mais idosas, elas devem procurar não se estressar porque o risco maior nessa idade de problemas no coração, porque o risco é maior de problemas no coração nessa idade? As pessoas idosas devem procurar não se estressar.
Mas é muito difícil você ver uma pessoa que não se estresse. Não é assim, esse mundo moderno nosso, então assim, quem não vai ter um estresse? Quem não tem uma preocupação? É difícil dizer a um familiar, um paciente, não tem estresse. Eu acho que tem que ter mecanismo para tentar conviver com o estresse, medidas. Não só medidas de medicamento, eu acho que o ideal é você saber lidar com ela. Por exemplo, as caminhadas, libera hormônio que alivia o estresse, meditação, yoga. Procurar formas para não manter ou aliviar o nível de estresse, porque o estresse vai continuar, vai ter. A idade não pode ser mudada, as doenças prévias estão ali. Então, assim, eu tenho que tentar lidar com o meu estresse, saber conviver com ele, tá certo? E não deixar que seja mais um fator de risco importante na minha doença, nas minhas doenças. E a gente fala em redobrar os cuidados quando a idade vai passando, né? O tempo vai passando, porque o nosso metabolismo, né, ele fica mais preguiçoso. Ele trabalha de forma mais lenta com o passar dos anos. Por isso que é importante rever também essa alimentação para cada fase da vida, né? Uma fase que você está mais ativo, vai ter, né, como gastar mais energia, e você come um pouco mais, não de forma exagerada, né, Sandra? Mas existe também essa relação, a gente tem que também levar em consideração a fase da vida que a gente está passando, o ritmo que a gente vive, porque existe também essa diminuição do metabolismo. Com certeza. Então, uma alimentação mais regrada no idoso só vai trazer benefícios, né? Dando prioridade aos grupos importantes, as proteínas de boa qualidade, né? As gorduras de boa qualidade. Então, isso aí vai ter um papel importante na saúde do idoso. Quando a gente fala em fibras também, né, aveia, é muito importante que além da fibra, né, que se preocupe também com a hidratação. Com certeza. A fibra sem hidratação vai causar uma constipação intestinal, né? Então, e o intestino dizem que é nosso segundo cérebro. Se ele funcionar bem, todo o nosso organismo vai se beneficiar com isso. Então, a fibra requer água. Frutas, verduras, aveia, as leguminosas que são importantes, os feijões, eles precisam ser consumidos, mas nunca esquecer a hidratação. Quando eu digo hidratação, vale a água e os sucos também estão incluídos, de 1,5 litro a 2 litros por dia. Não esquecer. O idoso tem uma tendência a não sentir sede e deixar de tomar água. Então, eu sempre recomendo que pegue uma garrafinha de água, daquelas de 1,5 litro, encha pela manhã e no final do dia aquela garrafinha tem que estar vazia, porque só assim você vai ter consciência de que tomou exatamente a quantidade necessária. É a meta a ser cumprida, né? Pode saborizar essa água também, pode, uma dica boa, né, Sandra? É uma dica refrescante para o nosso clima, né? Então, você colocar folhinhas de hortelã, pedaços de abacaxi, limão, a água fica saborosíssima e fica até adocicada. Substitui o refrigerante e o refresco da refeição. Mais uma vez, licença aqui às nossas convidadas. A gente vai a um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com mais assunto do dia. Até já! Já estamos de volta com mais assunto do dia e a partir de agora vamos ajudar você que está em casa em busca de uma recolocação no mercado de trabalho. Que tal iniciar a semana conseguindo aí essa recolocação no mercado de trabalho? Então, a partir de agora, preste bastante atenção às dicas e muito boa sorte! Então vamos ao que interessa, ajudar você que está em casa em busca dessa recolocação no mercado de trabalho. Olha aqui as oportunidades para hoje, 2 vagas para costureira em geral. Para você preencher uma dessas vagas, você precisa ter ensino médio incompleto, experiência de 6 meses e o salário é de R$ 1.200. São 2 vagas para costureira em geral. Vamos juntos ver agora mais oportunidades de trabalho. 4 vagas para estofador de móveis, ensino fundamental completo é a exigência, experiência de 6 meses, R$ 937 é o salário. São 4 vagas para estofador de móveis. Próxima oportunidade, vamos conferir juntos.
Agora são 2 vagas para garçom, ensino médio completo é a exigência, experiência de 6 meses, R$ 978 é o salário, são 2 vagas para garçom. E você que está em casa, se interessou por uma dessas vagas, fique sabendo que elas são do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda. Ele fica localizado ali na Avenida Rio Branco, no número 155. Avenida Rio Branco, número 155, e o telefone para contato você pode anotar aí, 3355-2900, 3355-2900. A você que está em casa em busca dessa recolocação no mercado de trabalho, muito boa sorte! E agora a gente segue respondendo as perguntas. Você que ligou, deixou sua participação, sua dúvida, vamos responder a partir de agora ao vivo aqui no nosso programa. Olha só, vamos saber de quem é a primeira pergunta, da Gabriela Silva, ela que é de Olinda. A dúvida da Gabriela é a seguinte: tomar muito café faz mal para quem tem problemas cardiovasculares? Será que faz mal, não faz? O que é que a gente poderia responder para a Gabriela Silva de Olinda? Café é termogênico. É termogênico. Eu não sei o quanto para ela é muito café. Muito, né? Então, uma xícara pela manhã, uma xícara à tarde de café não vai causar nenhum efeito, a não ser que ela seja extremamente sensível à cafeína. Mas, normalmente, não causa. Então, o café é um antioxidante, ele pode fazer parte de um plano alimentar sem nenhum problema, contanto que não seja em doses excessivas. Que, como eu acho que Michele pode falar, pode causar até palpitações, né? Algumas pessoas que têm arritmia, então assim, a gente sempre conversa para tentar não tomar ou tomar menos café. Café, chá preto, chocolate, que em si estimulam e pode desencadear um aumento da frequência e iniciar a arritmia. Então, assim, sempre bom senso, a gente orienta o paciente que não poderia ser feito ou reduzir a quantidade de café. Ok, vamos até uma próxima dúvida. Temos aqui outra pergunta, agora da Ivonete Alves, ela que é da Mostardinha, tem 73 anos. Ela diz o seguinte: fiz uma cirurgia para tirar água do pulmão e estou sentindo uma dor no peito, do lado do coração. O médico disse que fiquei com sequelas da cirurgia. Posso estar com problemas do coração? O ideal é que ela procure um médico, ser reavaliada, tá certo? E ver os sintomas. Dizer que tem problema cardíaco muito precoce, tá certo? Você já fez cirurgia cardíaca, cirurgia pulmonar, tirou água no pulmão, tem que ver isso. Até que ponto foi a água, a abordagem cirúrgica foi feita ou não. Então, assim, tem que ser feito com calma, com o médico dela, o consultório dela, com anamnese, exame físico, tudo direitinho. Tem que ir. Ótima explicação. Vamos agora até um outro ponto. Outra dúvida, a pergunta seguinte, vamos ver de quem é. Essa foi da Ivonete, agora Maria Aparecida, ela que é de Boa Viagem, 52 anos. Ela quer saber qual a diferença entre palpitações e taquicardia. Taquicardia, né, doutora? É. Ela quer saber qual o exame indicado para identificar a arritmia cardíaca. Pois é, a palpitação pode ser taquicárdica, ou seja, quando o coração acelera, muita frequência, então assim, está descompassado o coração, tem as batideiras, e tem a palpitação bradicárdica, que é com frequência mais lenta, pode ser as duas. Com relação ao exame para dar diagnóstico da arritmia, tem que ir ao médico para conversar, falar dos sintomas e ele ver realmente se os sintomas são compatíveis ou não com a arritmia, tá certo? E o exame mais frequente que nós temos é o eletrocardiograma, pode ser feito no momento da arritmia. A gente sempre comenta com o paciente que durante o mal-estar, durante a sensação das palpitações, que seja feito um eletrocardiograma. Porque às vezes ficam em casa, espera passar o mal-estar, quando chega no hospital, faz um eletro, está normal o eletro. Então, não podemos dar diagnóstico. Então, é necessário documentar a arritmia, fazer um eletro durante o momento dos sintomas. Tá certo? Ótimo. Vamos agora à próxima dúvida, saber de quem é a próxima pergunta. Na Dilma Nobre, ela que é de Jaboatão dos Guararapes, e a dúvida dela é a seguinte: sinto dores no peito e fico com falta de ar. O que é que deve ser isso? Pois é, volta à mesma tecla. Tem que ir para um especialista, uma consulta, para fazer a anamnese. A anamnese é importantíssima para determinar a semiologia da dor. Como é que é a dor?
Então, assim, requer várias perguntas, tá certo? E também na falta de ar, em que momento aparece a dor, como é que é a dor, e examinar o paciente, ver se ela tem algum fator de risco cardiovascular moderado ou importante e terminar alguns exames complementares para dar diagnóstico. Mas tem que ver um especialista. Ok, essas foram as dúvidas que chegaram através da nossa linha interativa, dúvidas lidas e respondidas. Temos aqui participações também através da nossa fanpage facebook.com/assunto do dia. E o Américo Araújo, ele acessou nossa fanpage e deixou aqui os parabéns pela programação, os assuntos também esclarecedores a todos os telespectadores. Ele agradece aqui também as convidadas pelas explicações. A gente repassa aqui o reconhecimento. Os telespectadores estão compreendendo bem direitinho aqui o recado, né, central que a gente quer passar hoje. Uma homenagem aos cardiologistas, porque hoje é dia do cardiologista e a gente fala sobre problemas do coração e que ganha o presente, né? É a nossa sociedade, são os telespectadores que ficam bem informados sobre o assunto em debate. Aqui temos mais participações no WhatsApp. Vamos ver de quem é a próxima pergunta. A Elizabeth Quaresma. A dúvida dela é a seguinte: será que é verdade que a pessoa que tem arritmia, ela não pode viajar de avião? Não, ela pode viajar. Antes de viajar, tem que ir ao médico dela, né? Conversar com ele, tá certo? E ele vai orientá-la. Quais são os requisitos necessários para a viagem. Tem um tratamento também específico, doutora? Pois é, se é uma viagem longa, tem que caminhar para não ter nenhum evento de trombose nas pernas, tá certo? Em alguns momentos dados, usa alguma medicação, mas isso tem que ser dito com o médico dela. Tem que conversar, falar, tá certo? Qual é a viagem, a medicação que ela toma e os dois entrarem em um acordo e orientá-la melhor. Mas não é contraindicado viajar. Ok, temos aqui mais participações. Agora da Luciene, ela tem 60 anos e o colesterol deu 280. O nível do colesterol 280, ela disse que fazia uso de simvastatina de 20 miligramas, mas há algum tempo ela vinha sentindo muitas dores nas pernas, não aguentava nem ficar de pé por meia hora. Parou de tomar essa medicação, ela sentiu que as dores nas pernas elas passaram e está aguardando a consulta, né, o retorno ao médico. Gostaria de saber se fiz errado em parar de tomar o medicamento. Se existe outro tipo também de medicação, que não é essa, a gente não pode falar aqui no nosso programa, né? Em relação à medicação. Ela diz que vai voltar a tomar a medicação passada pelo médico, mas ela fica com medo das dores nas pernas voltarem. O que a gente poderia responder para a Luciene? 280. Pois é, com relação ao colesterol, ela tomou medicação, está tendo sintomas, efeitos de dores na parte muscular. O ideal, ela fez, já para tomar medicação, todo paciente que começa a tomar o medicamento e começa a surgir algum efeito indesejável, tem que parar o medicamento. Para e volta ao médico. E comenta, olha, comecei a medicação X e depois dela comecei com dores musculares. E ele, de acordo a isso, vai avaliar a paciente e vai orientá-la melhor. Além disso, do medicamento, o paciente tem que criar consciência que o tratamento não é só com medicamento, não é só farmacológico. Tem medidas que não são farmacológicas, que é com alimentação. Aí voltamos à tecla inicial, mudança de estilo de vida, tá certo? Medicação, algum alimento que ajude a parte do colesterol, como aveia, tá certo? Caminhar, fazer caminhada, reeducar a alimentação. Assim, são em conjunto tratamento, não é só medicamento. Ok. Outra participação, a pessoa não se identificou, mas disse que tem arritmia cardíaca, quer saber quais os riscos e também se tem cura. Pois bem, a arritmia cardíaca que é benigna e a maligna. A mais comum é benigna, tá certo? Agora, sempre o ideal é você dar o diagnóstico, qual é o tipo da arritmia, tá certo? E de acordo com o tipo da arritmia, pode traçar ou não algum tratamento. Tem arritmia que não trata, porque não merece tratamento, tá? Por exemplo, paciente que está com anemia, então vai ter sensação de arritmia, é tratar a anemia. Tem um sangramento, tratar o sangramento. Eu estou com crise de enxaqueca, tratar a crise de enxaqueca. Então, assim, vai depender do fator de risco e do tipo de arritmia. Então, assim, tem tratamento? Tem. Agora tem que ser qual é o tipo da arritmia.
Ok, temos agora a participação do Lenilson, ele que mora no Jiquiá, está com 58 anos, está dizendo que está com 58 anos e vai ficar com essa idade até hoje. Amanhã ele faz idade nova, então amanhã ele volta aqui a participar para a gente parabenizar, que é o Lenilson, né? 58 anos de idade, ele diz que tem polineuropatia, ele não anda, faz fisioterapia 3 vezes por semana, porém está muito preocupado porque os pés, eles incham muito, principalmente o pé esquerdo. Ele disse que procurou reduzir o sal, quantidade de sal, fez exames cardíacos normais, ele disse que não tem problema nenhum com essa questão de urinar, urina bem, toma corticoides, ele quer saber se pode ser o coração, essa questão do Pois inchaço é, no ele já pé. falou que fez exame cardiológico, foram normais. Entendeu? Então, assim, fica difícil dizer que seja ou não. Então, sempre tem que ter bom senso e voltar para o médico dele para reavaliar os sintomas, ver se realmente esse inchaço das pernas tem origem ou não cardiovascular. Outra participação, sem identificação, a pessoa diz o seguinte: fui ao médico e ele me falou que minha taxa de açúcar estava alta. Isso é o motivo de eu estar emagrecendo? Eu nunca fui acima do peso, né? E também na minha família não tem caso de obesidade, mas estou observando que estou perdendo peso muito rápido. Eu usava 38, agora estou usando 36. Tem a ver com a taxa de açúcar? Com certeza, né? Um dos sintomas da diabetes, né, é justamente esse, a sede excessiva, a perda de peso, porque o açúcar que ela está ingerindo não está sendo absorvido pelo organismo, está se acumulando na corrente sanguínea e elevando a taxa de glicose, ou seja, a taxa de açúcar no sangue. Outra participação é a Áurea. Áurea Santiago, ela diz que está nos últimos dias sentindo muitas dores nos braços, também parte da mandíbula, com muita dor de cabeça, também fez vários exames de sangue, exames também chamou a atenção o resultado, né? Ela fala que um resultado desse exame deu 0,54 miligramas PCR, esse resultado. Por favor, me responda, está desesperada, ela não sabe o que fazer. O sempre ideal, se tem um sintoma que preocupa, algo que é novo, tem que procurar alguma emergência, porque pode ser algo de importância. Tá certo? Ser avaliada com um profissional habilitado para ver se realmente aquela queixa, aquele mal-estar tem uma implicação, né, importante. Então, assim, ficar em casa não pode. O PCR é um indicador inflamatório. Então tem que se investigar para saber, né? Não pode ficar em casa. Tem que todos tendo sintoma, tem uma taxa alterada, procure um colega. Não tem como marcar uma consulta para uma emergência. E você vai esclarecer suas dúvidas. Se for algo de internamento, vai internar, vai explicar se tem importância ou não e vai sair mais calma. Ok. Outra participação agora da Eli Claudine. Ela disse que não imaginava que os homens sofriam mais que as mulheres em relação a problemas cardiovasculares. Grata pelo aprendizado. E aí fica, né, a pontuação da Eli Claudino. E esse é o nosso intuito, informar você que está em casa, né, sobre os problemas no coração hoje, dia do cardiologista. Então vamos seguir aqui com mais perguntas. Olha só, a pessoa não se identificou, mas disse que o marido tem problemas de pressão alta, problema de pressão alta, usa medicamento para controle, tem um abdômen muito saliente. Isso é perigoso? Há risco cardiológico? Ela disse que ele não tem hábitos também de exercícios físicos e não é consumidor de alimentos gordurosos. A circunferência abdominal saliente, né? É perigoso isso? Há um risco cardiológico? Tem já pressão alta? A gordura visceral tem sua implicação de risco, né? Ela falou, ela é hipertenso também, não faz atividade física, sedentário, ou seja, ele tem um leque de fatores de risco cardiovascular, né? Se ele tem um abdômen saliente, né, ele comia, né? Assim, não tinha uma boa alimentação, não é? Então, assim, não é... O que você acha, não é? Com certeza, não né? pode. Então tem que rever. Embora ele não coma alimentos gordurosos, talvez ele ache que sejam gordurosos, ele deve ter uma alimentação não muito adequada, que aliada ao sedentarismo, né? E a hipertensão podem implicar problemas cardiovasculares mais sérios. Natilde, ela que é de Olinda, tem 51 anos, ela gostaria de saber o seguinte: por que minhas veias, por qualquer pancada, elas incham e ficam pretas? Eu tenho pressão alta e meus pés eles estão muito inchados.
dói muito, que especialista eu devo procurar? Pois bem, assim, em relação a qualquer golpe que for dar, vai criar um hematoma, uma lesão, e pode ter ali uma um microhematomazinho e mudar a cor. Agora tem que ver essa lesão, esse trauma. Como é que é o trauma? Foi um trauma que ela cometeu? Tá grande hematoma ou não? Tá certo? Tem que manter o controle da pressão arterial, tá certo? Tem uma medicação sempre no horário adequado, manter as condutas que não é terapêutica, que é de medidas gerais, de alimento, de sal, que às vezes o pessoal, os pacientes tomam medicamento, mas continuam com sal. 12 gramas de sal ao dia não pode. Então, assim, mas estou com medicamento, mas está comendo sal, então, assim, não deve. Então, assim, são várias coisas junto que tem que analisar. Não é só medicamento, é medidas gerais, dietética também. Temos aqui uma última participação através do nosso WhatsApp. Neves, ela que é de Sucupira, ela disse que está muito abalada e qualquer raiva que ela tem, o coração bate muito forte. Ela disse que é fora do comum. Até o fôlego, ela disse que parece que vai parar. Ela disse que não tem mais vontade de sair, muitas vezes bate um desgosto, começa a chorar sem controle. Será que pode ser algum problema grave de saúde? Pois bem, estávamos comentando aqui, né, bastidores, em relação à depressão, que é o grande problema nosso, moderno, tá certo? Então, e a depressão atinge toda a classe social, tá? O ideal é que ela seja vista um especialista para dar diagnóstico se realmente tem ou não depressão. Mas é normal, frente a um estresse, o coração acelerar. Libera adrenalina, gente, que é o hormônio do estresse. Então, é normal o coração aumentar a frequência cardíaca. Faz parte do mecanismo. Então, assim, não é nada anormal. Tem que ver, é isso, dá tristeza, não quer levantar, não quer sair, e isso tem que dar diagnóstico. Ok. Mais uma vez vou pedir licença às convidadas. A gente fez uma pergunta aqui no começo do programa e a gente vai ver o resultado da nossa enquete de hoje. Hoje fizemos a seguinte pergunta: você sofre com algum problema relacionado ali ao coração? Olha só, das pessoas que ligaram e participaram, 85% disseram que sim, sofrem com algum problema relacionado ao coração. 15% das pessoas que ligaram para a gente, participaram, disseram que não. A você que ligou e participou, muito obrigado. E muito obrigado também aqui às convidadas, dizer que foi um prazer recebê-las aqui no nosso estúdio. Doutora Michele Pasqualini, cardiologista. Obrigada. Muito obrigado pela participação. O último recado agora são as considerações finais. Pode ficar à vontade. Eu fiquei feliz pelo convite, tá certo assim. Eu quero que as pessoas criem consciência, né, e bom senso frente aos fatores de risco que existem e mudem. Vamos mudar. Acho que vamos recomeçar uma nova vida com mudanças simples, como caminhar, por exemplo, subir escada, não pegar elevador, ir à padaria a pé, andar mais, ser mais feliz. Eu acho que ser feliz também alivia o estresse e o peso dos problemas. Não é? Tem que divertir mais, relaxar mais e amar mais. Doutora Michele, muito obrigado. Sinta-se homenageada Obrigada. em nome de todos os cardiologistas. Sandra Viana, nutricionista, um último recado, considerações finais. Muito obrigado pela participação. Eu que agradeço, né? E reforçar a importância, como Michele falou, da mudança do estilo de vida. E que a gente passe a olhar mais para o outro, a família fazer refeições unidas, que hoje em dia a gente vê cada um come num canto, mas não existe mais aquilo de sentar à mesa e conversar sobre os assuntos do dia. Isso faz toda a diferença e faz inclusive com que as crianças comam menos e melhor. É verdade. Ok. Mais uma vez, muito obrigado. Voltem mais vezes aqui ao nosso programa. A você que está em casa, obrigado pelo seu carinho e audiência de sempre. Não se esqueça, teremos um novo encontro amanhã, ao vivo, às 9h30 da manhã, aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. A você um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser. Até lá!